Salve, salve, meu querido, minha querida. Professor Flávio na área com o canal Matemática é o Papo para você ficar brabo em matemática, beleza? Antes de começar o vídeo de hoje, queria convidar você a seguir o canal e ativar o sininho, beleza? Vai ter atualização aqui basicamente toda semana e é interessante que você esteja a par dessas atualizações aí para efetivar de fato os seus estudos em matemática, beleza? Sem mais delongas, vamos lá para a aula de hoje? Meu querido, então a tão esperada playlist aí que eu vou construir para vocês, um curso, na verdade, de raciocínio lógico para concurso, tá bom? Na verdade, a gente vai trabalhar a base do raciocínio lógico para concursos, o básico que você precisa para fazer uma boa prova, beleza? Então, se você tem interesse, já segue o canal, ativa o sininho naquele speak para você ficar sempre brabo em matemática, belezinha? Então, na aula de hoje, vamos aprender sobre as proposições. Vamos introduzir o que de fato é lógica matemática, raciocínio lógico, desculpa, lógica matemática também, e proposições. Show de bola? Então vem comigo. Qual é o foco? O foco é o raciocínio lógico. O que vem a ser a lógica, meu querido? Lógica é a ciência do raciocínio e da argumentação, tá bom? A lógica é a ciência que estuda a interação entre frases, sentenças, e como essas frases e sentenças ajudam na argumentação, tá bom? Na argumentação que de fato tenha lógica. Show de bola? Difícil? Fácil? Não se preocupa. Ao final do curso você vai estar brabo e totalmente apto a ser aprovado no tão sonhado concurso público. Beleza? Então vamos lá. A base de tudo são as proposições lógicas. Então quando a gente fala de lógica, raciocínio lógico, eu tenho que falar primeiro de proposições, que é a base, é o fundamento de tudo que eu vou trabalhar dentro de raciocínio lógico. O que vem a ser uma proposição lógica, tá bom? Proposição é uma sentença que você pode declarar como verdadeiro ou falso, beleza? Difícil, é fácil. Proposição é uma sentença em linguagem corrente, em português, por exemplo, que assume ou valor verdadeiro ou valor falso. Eu tenho que conseguir atribuir àquela sentença um valor verdadeiro ou falso. Se eu conseguir fazer isso, ela é uma proposição lógica. É só isso, beleza? E aí, as proposições, definido por isso, tem dois princípios fundamentais, tá bom? É o princípio da não contradição. Eu não vou me aprofundar tanto nesses princípios, porque eu não vou utilizar tanto nesse curso, tá bom? É mais a parte de operação. Então, o princípio da não contradição, uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ela tem que ser verdadeira ou falsa. Acabou. Ou o princípio do terceiro excluído. Nunca vai ter uma terceira opção, dada uma sentença, que é uma proposição. Ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. Beleza? Show de bola? Fácil? Difícil? Professor, eu achei meio confuso. Vamos ver exemplo. Com exemplo fica tudo mais fácil, né, meu querido? Vamos lá, ó. Primeiro exemplo aqui, vem comigo. O Brasil... de vermelho aqui, o laserzinho. O Brasil é um país da América do Sul. É uma sentença? É uma sentença em linguagem portuguesa, não é? É uma sentença. Eu consigo atribuir um valor para ela? Consigo. Que valor que eu consigo atribuir neste caso? É o valor verdadeiro. Importante. Nem sempre eu consigo de cara definir se ela assume valor verdadeiro ou falso. Eu sei que ela vai assumir um valor verdadeiro ou falso. Eu só não consigo definir qual é, beleza? Isso vai ficar mais claro lá na parte de tabela verdade. Não se preocupe, tá bom? Esses casos aqui são casos simples. Então, o Brasil é um país da América do Sul. E essa sentença toda aqui, ó, que está em linguagem corrente, em língua portuguesa, eu vou tentar escrever ela em linguagem lógica. E eu vou sempre atribuir para ela uma letra minúscula. Nesse caso aqui, ó, essa sentença aqui eu vou chamar ela de uma letra para essa sentença. E eu já começo a escrever ela em linguagem lógica, para eu poder fazer operações lógicas, para ficar mais fácil. Então ela assume valor verdadeiro. Nem precisa colocar, tá aqui do lado, né, professor? Acontece, meu querido, minha querida. Então aqui é uma sentença P. Aqui o Qzinho, até botei aqui na frente, né? Qzinho, outra sentença. O número 5 é um número par. É uma sentença, não é? Eu consigo atribuir valor verdadeiro ou falso? Consigo. Nesse caso, inclusive, é um valor falso. A soma 2 mais 2 é igual a 5. É uma sentença? É uma sentença, uma expressão matemática que eu consigo atribuir valor verdadeiro ou falso. Nesse caso, é um valor falso, e eu chamo essa sentença de sentença R. Beleza? Essa aqui eu chamei de sentença Q. Vai aguardando essas informações aí, ó. Hoje é quinta-feira ou amanhã é sexta-feira. Vocês perceberam que nesse caso aqui eu tenho uma combinação de proposições? Eu combinei proposições. Nesse caso aqui, como eu combino, o valor lógico depende do dia, mas ela vai ter um valor único, beleza? Depende do dia. Mas aí quando eu definir o dia, eu consigo definir um valor único. É uma proposição composta, tá bom? Normalmente as proposições simples, que é as três primeiros exemplos, eu consigo definir automático um valor verdadeiro ou falso. Quando eu junto proposições ali para gerar uma proposição composta, nesse caso, fica mais difícil definir se é verdadeiro ou falso. Eu sei que tem valor verdadeiro ou falso, porque é uma proposição, mas eu não consigo definir de imediato. Beleza? Difícil? Não se preocupe, porque isso também é um conteúdo para aprofundamento do curso. Show de bola? E eu coloquei aqui uma mensagenzinha, utiliza as letras minúsculas para se referir a proposições lógicas, tá bom? Então é sempre definido por uma letra minúscula, uma proposição lógica. Obviamente, quando eu estiver trabalhando com operações, eu não vou trabalhar com a frase completa, eu vou substituir essa frase por letras e eu vou conseguir operar, sabendo que aquela letra representa uma linguagem corrente de uma frase, de uma sentença. Entendido? Tem que ter antemão esse pensamento. Show de bola? Mas acredito que vocês vão tirar de letra, que você é craque, sempre focado. Show de bola?
E aí, quando a gente define dá uma definição de algo em matemática, ou nesse caso em raciocínio lógico, é interessante a gente ver casos de condições que não são o que a gente acabou de definir. Então, proposição lógica são sentenças que eu consigo definir valor verdadeiro ou falso. Eu vou ver casos de proposições, sentenças que não são proposições lógicas. Show de bola? Primeiro exemplo. Sentenças interrogativas, perguntas. Quando eu fizer uma pergunta na forma de uma sentença, não vai ser uma proposição, beleza? Então, ó, qual é o seu nome? Não é uma proposição porque eu não consigo atribuir valor verdadeiro ou falso. Não é uma declaração, portanto, não pode ser verdadeiro ou falso. Outro exemplo de casos que não são proposições lógicas. Sentenças exclamativas, expressão de emoção e desejo, beleza? Que dia lindo. Não é uma proposição porque eu não consigo atribuir valor verdadeiro ou falso. Pode ser um dia lindo para mim, mas não pode ser um dia lindo para você, né, meu querido? E aí, expressa sentimento ou uma constatação. Show de bola? Sentenças imperativas, ordens ou pedidos, também não são proposições lógicas. Não pise na grama, que é o exemplo, ó. Não pise na grama, não é uma proposição, é uma proibição, é uma ordem. Traga-me o relatório, não é uma proposição, é um pedido ou uma ordem. Não uma declaração sobre um fato. Beleza? Vai ser proposição quando eu conseguir definir valor verdadeiro ou falso. Quando eu não vou conseguir definir valor verdadeiro ou falso? Quando for uma pergunta, uma exclamação ou uma sentença imperativa, ordem ou pedido. Beleza? Difícil? Fácil? É tranquilo. Essa parte inicial é muito tranquila e acredito que se você estiver aprendendo de fato a parte inicial, a parte fundamental, de forma tranquila, de forma detalhada, como tem que ser aprendido, a parte complexa fica fácil também, tá bom? Vamos praticar então? Então o que eu quero que você faça? Pause um pouquinho essa tela, marque um X para P quando for proposição e um X para NP quando não for proposição. Faz aí, rapidinho. Fez? Tá tranquilo? Vamos ver o gabarito agora com o professor? Vem comigo. Show de bola. A Lua é um satélite natural da Terra. É uma proposição ou não? É uma proposição que assume valor verdadeiro. Por favor, traga-me um copo d'água. Além de ser um pedido, tem uma exclamação, né? Não é proposição. Que frio intenso está fazendo hoje? Exclamação, não é proposição. O número 7 é um número primo. Opa! É uma proposição que assume valor verdadeiro. Ele é um jogador, ele é o melhor jogador do campeonato, tá bom? Isso aqui, no caso, vai ser uma proposição, viu, galera? Professor, mas eu não consigo atribuir um valor verdadeiro ou falso para ela, não. Consegue sim, você consegue atribuir um valor verdadeiro ou falso, tá bom? Não fica implícito qual é o valor, mas eu consigo atribuir para esse cara. Inclusive, eu não vou nem colocar ali, ele pode ser ali, tá? Mas ele não está implícito, mas ele assume esse valor verdadeiro ou falso. Número 6. Qual é a capital do estado de São Paulo? É uma pergunta, né? Pergunta não é proposição. O ano 2024 é um ano bissexto, verdadeiro, e é uma proposição, uma sentença que assume valor verdadeiro ou falso. E aqui está um outro caso quando não vai ser proposição, que eu acabei de esquecer de colocar, mas é fácil. Sempre que eu tiver uma expressão matemática como essa daqui, ó, e nessa expressão eu tenho uma variável, estão vendo? Não vai ser proposição. É diferente do que acontece, por exemplo, aqui no número 10. É uma expressão matemática, só que não tem variável. Eu tenho 3 vezes 4 e estou falando que essa multiplicação está dando 12. Inclusive, assume valor verdadeiro, aqui no número 10, ó. Assume valor verdadeiro. É uma proposição. Nesse caso aqui, ó, ela se torna uma sentença aberta. Por ser uma sentença aberta, eu não consigo atribuir valor verdadeiro ou falso para ela, tá bom? Não fica nem implícito. É uma sentença aberta. E como eu não consigo definir de forma clara, ela não se torna uma proposição. E evita problemas de lógica, de raciocínio lógico no futuro. Entendido? Aqui é o número 9. São Paulo fica no Nordeste do Brasil, é falso, né? Aqui. Professor, mas são umas perguntas meio sem sentido. É, gente, no começo são umas perguntas sem sentido mesmo. É só para você poder identificar quando é uma proposição e quando não é. Às vezes são coisas totalmente sem sentido. Só para poder atribuir o valor lógico, verdadeiro ou falso, tá bom? Lave a louça é uma ordem. Se é uma ordem, não é uma proposição. Espero que você tenha acertado todas. Se não acertou, tenta refazer depois, beleza? Então é isso, meu querido, minha querida. Finalizamos a nossa aula. Espero que você tenha gostado. Se inscreve aí, ativa o sininho, comenta bastante aí o que você achou da aula. Caso tenha interesse no meu método de ensino, tá aí o meu contato para aulas particulares, tanto de matemática quanto de raciocínio lógico, beleza? As aulas são tanto presenciais quanto à distância, depende de como você quer desenvolver essa aula, beleza? Então é isso, forte abraço e tchau, tchau.